você pode mudar a vida de uma pessoa apenas por ouvi-la. Ser mulher no Brasil nunca foi fácil. Uma pandemia mal gerida só piorou esse cenário. No ano passado, segundo a pesquisa Visível e Invisível do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 1 a cada 4 mulheres brasileiras sofreram violências. E dessas 25%, 38% sofreram violências sexuais. Portanto, é muito provável que você conheça alguma mulher que seja vítima ou que tenha sido vítima de violência. Mas, ao mesmo tempo, é muito provável que você não saiba que a sua amiga, que a sua vizinha ou que a sua colega de trabalho seja vítima de violência. E isso acontece porque o silêncio ainda é a resposta mais prevalente que a sociedade impõe às vítimas e às sobreviventes. E o silêncio adoece o corpo e a mente de pessoas que já passaram por violências muito grandes. E para que isso não seja o destino de pessoas assim, de pessoas sobreviventes, é necessário que a nossa sociedade aprenda a escutar sem julgar. Eu aprendi a importância da escuta quando eu precisei dela. Amigas muito queridas, como a Mari e a Maria Renata, me deram todo o apoio, todo o colo e toda a paciência quando eu estava num relacionamento abusivo. E eu tenho certeza que foi esse acolhimento que permitiu que eu conseguisse transformar o meu trauma em ação. E percebendo a relevância e a importância da escuta, eu decidi destinar parte da minha vida a escutar mulheres vítimas de violência. Foi por meio da Rede Feminista de Juristas, uma articulação que eu fundei em 2016, com outras profissionais do direito, que eu conheci a escuta ativa. E o que é a escuta ativa? A escuta ativa é uma ferramenta de comunicação. E é uma ferramenta de comunicação que tem algumas premissas. A primeira delas é uma escuta interessada. Isso significa o quê? Significa que quando você está escutando aquela pessoa, você está presente. Você não está olhando o seu celular, você não está olhando as horas, você não está dando sinais de impaciência e de ansiedade para que aquela conversa acabe. A escuta ativa também é livre de julgamentos. Você não vai revirar os olhos, fazer longos suspiros ou dar de ombros, ou mesmo emitir opiniões, vocalizadas de julgamento. Além disso, na escuta ativa, as perguntas que são feitas têm como objetivo apenas compreender aquilo que está sendo falado pela pessoa que está contando a história. E nunca perguntas para desafiar, constranger, polemizar com quem está contando a história. E, por fim, a escuta ativa ela é imparcial. Você não está nem de um lado e nem do outro. Você está interessado, interessada em compreender como que a história contada impactou quem está contando aquela história. Mas, infelizmente, a escuta ativa ela ainda é muito pouco difundida, seja na sociedade em geral, seja perante autoridades responsáveis por apurações de violências, como polícias, ou mesmo as apurações internas que acontecem no ambiente de trabalho. E eu acredito que a ausência da escuta ativa é um dos fatores que explicam os elevados índices de violência contra as mulheres no Brasil, a subnotificação desse tipo de violência, a existência de predadores sexuais em série, como a gente tem visto eclodir nos últimos tempos, e também explica por que meninos que são abusados sexualmente na infância costumam demorar, em média, 26 anos para contar para alguém que foram vítimas de uma violência, segundo a organização portuguesa Quebrar o Silêncio. E, bom, considerando que a gente não tem escuta ativa e que quando uma pessoa, especialmente uma mulher, vai reportar uma violência, ela vai ser confrontada com mentiras e estigmas a respeito da violência,
A partir, por exemplo, de perguntas inadequadas a respeito do seu comportamento. Que roupa você estava usando? Por que você estava lá? Você tinha bebido? Essas perguntas reforçam a mentira, o mito de que a culpa é da vítima, de que teve algo que ela fez ou deixou de fazer, que deu causa ao trauma que ela agora está experimentando. E aí a gente soma essa jornada da sobrevivente com alguns dados levantados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública no Anuário de Segurança Pública, lançado em 2021. E o que esses dados nos revelam? Que a gente teve no Brasil quase 61 mil estupros registrados em 2021. Desses quase 61 mil estupros, 73,7% deles, 74% deles, foram cometidos contra pessoas vulneráveis. Isso significa o quê? Pessoas que não podiam nem consentir e nem negar com o ato sexual. Além disso, quase 61% desses estupros foram cometidos contra meninas menores de 13 anos. 87% deles foram cometidos contra mulheres, contra pessoas do sexo ou do gênero feminino. E quase 86% deles foram cometidos por pessoas conhecidas das vítimas. Então, é bastante certo nós afirmarmos que temos centenas de milhares, ou até mesmo milhões, de meninas e mulheres brasileiras forçadas a conviver em silêncio com os seus agressores, porque elas não encontraram respaldo nem emocional, nem no sistema de justiça. E esse cenário fica ainda mais grave quando a gente sabe que esse número de quase 61 mil estupros registrados corresponde a mais ou menos 10% dos casos que aconteceram. Os outros 90% ficam para sempre oculto e corroendo a saúde mental e física das sobreviventes. E, bom, para que esse não seja o seu destino, é necessário que a gente aprenda. Se você fala inglês, eu recomendo que você acesse o site da RAIN, a Rape, Abuse, Incest National Network, uma organização de mais de 30 anos, fundada e sediada nos Estados Unidos, que já atendeu mais de 3 milhões de vítimas. Além disso, você pode buscar informações nas redes do Me Too Brasil, projeto do qual eu sou coordenadora. Você também pode encontrar informações no site da instituição portuguesa Quebrar o Silêncio. E, além disso, o livro Ela Disse, que é o livro que conta a história da reportagem que eclodiu o escândalo de Harvey Weinstein nos Estados Unidos, dando origem ao Me Too. E o documentário A Origem do Trauma, é um documentário canadense, de um médico. E por que é importante que a gente saiba escutar e ouvir? Porque as sobreviventes, elas passam por uma série de sintomas, como ansiedade, síndrome do pânico, abuso de álcool e droga, medo de tecer novas relações, dificuldade de permanecer no trabalho e, portanto, perda de renda. E esses sintomas, devido à falta de apoio institucional, social e mesmo pessoal, eles demoram a passar. E as pessoas ao redor da sobrevivente começam a perder a paciência. Você ainda está assim? Você não vai melhorar nunca? Isso não vai passar? E, portanto, eu uso esse espaço para que a gente possa trocar e eu possa contribuir um pouco com informações vindas do meu conhecimento técnico e prático, porque hoje eu formo pessoas que atendem vítimas e sobreviventes, para que esse atendimento não recause novas vitimizações, nem novos traumas. Bom, se alguma pessoa te procurar para te contar a respeito de uma violência que ela sofreu, você nunca deve dizer frases como: mas onde é que você estava com a cabeça estando lá sozinha? Ou ainda, você tem certeza que foi isso que aconteceu? Você não está confundindo? Não, impossível. Eu conheço ele.
ele jamais seria capaz de cometer uma coisa dessa. Bom, pelo menos não foi alguma coisa tão grave. Essas frases, muitas delas carregadas de boas intenções, na verdade, elas causam um novo trauma na medida em que elas deixam implícito que teve algo que a vítima fez ou deixou de fazer para que aquilo que aconteceu com ela acontecesse. E, além disso, elas reduzem, diminuem de maneira leviana o que aquela pessoa está sentindo. Você, ao contrário, então, pode substituir essas frases por algumas outras que eu deixo como exemplo aqui. Eu não faço ideia do que você está passando, mas eu estou aqui por você. Muito obrigada por confiar em mim para contar a sua história. Afinal, gente, essa provavelmente vai ser a conversa mais difícil que essa pessoa vai ter. Você também pode dizer coisas como: o que você gostaria de fazer agora? Ou, eu estou aqui pelo tempo que você precisar. Eu me interesso pelo que você tem a dizer. Como que eu posso te ajudar? Essas frases, ao contrário das anteriores, elas reconhecem que aquilo que está sendo contado tem muito valor para aquela pessoa. E, além disso, reforçam o senso de autonomia, de pertencimento e de conexão daquela pessoa com a sua comunidade. Elementos que já são sabidos pela ciência como essenciais para a recuperação de um trauma. Um trauma pode ser um episódio da qual a pessoa se recupera, ou pode ser um definidor de vida. E para que ele não seja um definidor de vida, é importante que a gente se eduque. Porque essas situações de confidência, elas nos lançam automaticamente fora da nossa zona de conforto. E, além disso, nos confrontam com os nossos próprios preconceitos, com as nossas próprias barreiras. E eu tenho certeza que todas as pessoas querem ser agentes de apoio, de afeto e de amor para os outros. Escutar relatos como: foi essencial que a minha mãe acreditasse em mim, ou ainda escutar relatos como: a minha família ficou mais unida depois que os meus pais pediram desculpas para mim e que eles passaram a me respeitar sobre aquilo que tinha acontecido. Né? Pessoas que se ofereceram para serem testemunhas de um processo, pessoas que se ofereceram para encontrar apoio jurídico para aquela vítima, apoio jurídico feminista, do melhor tipo. Pessoas que evitaram julgar e avaliar como que aquela pessoa estava passando por aquela situação. São pessoas que transformam as vidas das sobreviventes. Não há reação correta. O choro compulsivo, ou até mesmo a impassibilidade diante do que aconteceu, são reações possíveis e devem ser respeitadas. Escutar os relatos é extremamente gratificante, porque você percebe o impacto que você teve e como aquilo te impactou também. Pela vida de todas as meninas e mulheres brasileiras, a culpa nunca é da vítima. Muito obrigada.